Graça e paz, queridas irmãs, estamos aqui para mais um dia de devocional. Hoje vamos dar início à nossa 7ª semana e o tema geral é Mulheres com Raízes Profundas. E eu já convido você a abrir a sua Bíblia lá em 1 Samuel 16, 7, que vai dizer assim: O Senhor não vê como um homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O tema de hoje é Identidade Restaurada. Cada uma de nós carrega uma identidade singular, um conjunto de características intransferíveis que nos distingue como um ser humano único e dizem a respeito à nossa essência. Porém, durante a nossa breve estadia na Terra, somos muitas vezes esmagadas, machucadas e marcadas negativamente pela vida ou por outras pessoas. Nossa família de origem, por exemplo, é um dos agentes responsáveis por moldar a nossa personalidade. Até mesmo a nossa cultura e tradições vêm do berço familiar e de nossos primeiros relacionamentos na tenra idade. Nesses casos, se queremos ser restauradas, curadas e se desejamos avançar, devemos nos consultar com um médico dos médicos, que não enxergue com parcialidade a nossa história, mas vê como realmente somos. Ele tem um projeto original de nossa identidade em suas mãos e sabe exatamente por que nos criou e nos formou. As Escrituras nos dizem que o Senhor não nos enxerga como homens. Ele vê o nosso coração e, por isso, conhece nossas intenções e motivações. Estas, por sua vez, são lapidadas à medida que nos expomos à presença de Deus e à sua palavra. Quanto mais nos achegamos ao Senhor e investimos tempo no relacionamento com Ele, mais a nossa mente é renovada, nossas intenções purificadas e nossa identidade restaurada. Se, todavia, essa não se torna a nossa realidade, terminamos guiadas pelas opiniões, pensamentos, estatísticas e mentiras de Satanás. Esse é o motivo pelo qual a Bíblia também nos alerta, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7, a parte A. Colocando em outros termos, isso significa que, mesmo tendo Deus nos criado, ainda que nos conheça, veja nosso coração e nos julgue com retidão, cabe a nós nos submetermos ao processo de renovação de mente, para que nossos pensamentos sejam alinhados à verdade do céu. Ao contrário, poderemos viver toda a nossa vida imaginando-se alguém que não somos. Já parou para pensar na tragédia que seria passar a vida toda achando ser alguém que não é? Imagine uma pessoa fazendo planos ou deixando de rascunhá-los e concretizá-los por não ter ideia de sua verdadeira identidade. Que triste! Você precisa conhecer sua real identidade em Deus. É evidente que isso não tem apenas ligação com suas habilidades, mas principalmente com a sua filiação. Você, mulher, é amada por Deus, é filha do Altíssimo. Ainda que o mundo a tenha rejeitado e sentenciado seu futuro, o Senhor lhe presenteia como uma família e uma nova história. Levante-se e, como escreveu o profeta Isaías, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra,
e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti, e as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes já se ajuntaram e vêm a ti. Teus filhos virão de longe e tuas filhas se criarão ao teu lado. Então o verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações a ti virão. Isaías 60, do 1 ao 5. Você é filha de Deus. Você é amada por Ele. Você tem uma família. Né? Que palavra pontual. É um assunto que muito enche o meu coração, porque eu, por muito tempo, fui uma pessoa sem identidade, né? Então, assim, eu vivia pelo que as pessoas queriam de mim, entendeu? Então, assim, eu não tinha uma identidade de quem eu era, de quem realmente eu era, né? Então, sempre as opiniões importavam para mim, porque eu não sabia quem eu era. Até que um dia eu li um livro, que o nome do livro era Deixe-me Apresentar a Você, né? E naquele livro as escamas dos meus olhos foram abertas, né? E eu tive ali, a partir daquela leitura, a partir do aprofundamento na palavra do Senhor, eu tive a minha identidade restaurada. E eu sempre falo sobre isso, da importância de nós sabermos quem nós somos, né? E nós não somos qualquer pessoa e não carregamos qualquer identidade, porque nós carregamos a identidade de Cristo, né? E Ele fez algo singular em cada um de nós, ou seja, nós somos únicos, né? Somos únicos. Eu lembro que quando eu fazia aula de técnica vocal, certo dia o professor falou que ninguém tinha um timbre de voz igual ao meu. E olha como isso é maravilhoso, né? Cada pessoa tem uma digital, cada pessoa tem um timbre de voz único, né? Então, muitas vezes, quando nós não temos a nossa identidade, nós queremos carregar a identidade de outra pessoa. E trazendo para o termo de documentação, a identidade é o quê? Sempre que a gente vai em algum canto, a pessoa diz assim, eu quero um documento com foto. E a gente mostra a nossa identidade, que é o nosso documento com foto. Ali tem a nossa digital, que ela é única. Ninguém tem a nossa digital. E ali tem a nossa foto. E ali tem os nossos dados. E eles sabem quem nós somos. Da mesma forma, a nossa identidade, no sentido também espiritual, né? No sentido das nossas características físicas para o Senhor. Então, quando chegamos diante do Senhor, nós não podemos colocar outra identidade, porque isso vai ser me faltou a palavra agora. Vai ser uma falsidade ideológica, né? Quando você copia outra identidade que não seja a sua. Então, o Senhor, Ele pensou em cada característica nossa, a forma como nós nos expressamos, a forma como nós falamos. Isso é uma forma única e singular. Então, eu não preciso copiar e nem roubar a identidade de ninguém, porque quando eu tenho o entendimento e tenho a minha verdadeira identidade estabelecida em Cristo, eu sei quem eu realmente sou. Então, eu não preciso
copiar outras pessoas. Claro que a gente tem inspirações de pessoas que a gente gosta, certo? E isso aí não é errado. Errado é você querer ser uma coisa que você não é. Você ser a pessoa que você não é. Porque não foi para isso que Deus te criou. Não foi para isso que Deus me criou. Né? Então, quando eu tive de volta essa identidade restaurada, ali eu entendi que eu não precisava ser igual a ninguém. Eu só precisava ser igual a Cristo e fazer o que Ele queria que eu fizesse, né? E muitas vezes, assim, foge da nossa compreensão, porque pessoas vão chegar diante de você e vai dizer assim, mas fulano faz assim. Então, se eu não tiver a minha identidade firmada, eu vou fazer igual fulano. Quando, na verdade, Deus queria que eu fizesse do meu jeito, porque é o jeitinho singular que Ele separou para mim, né? A minha adoração é diferente da sua adoração. Tudo que eu faço, tudo que você faz, pode ser parecido, mas para Deus é singular, é único. Então, a gente tem que ter essa identidade bem construída dentro do nosso coração e ter um entendimento. Porque, senão, muitas vezes a gente vai estar dentro de uma igreja e a gente vai se tornar apenas religiosos. Quando, na verdade, Deus nos deu uma família, né, espiritual, os nossos irmãos em Cristo, e ali em unidade nós vamos amar uns aos outros, ajudar uns aos outros, aprender uns com os outros. Por isso que nós nos tornamos membros de um só corpo, né? Onde Cristo é a cabeça. Então, nós precisamos ter essa identidade firmada, né? Senão nós vamos se tornar apenas meros religiosos e não vamos entender a graça que foi estendida sobre as nossas vidas, porque o Senhor agora não nos adotou apenas como servo, mas agora como filhos, né? E como é que você trata os seus filhos? Como é a intimidade de um pai com um filho? É diferente. Então, foi essa paternidade que o Senhor nos presenteou, né? E de uma forma singular, Ele espera que eu e você, né, vamos viver aqui nessa terra dessa forma singular, né? Dessa forma extraordinária. E isso é libertador, porque quando eu entendi quem realmente eu era, então ali eu não me importei mais para opiniões alheias. Eu sei da intimidade que eu tenho com Deus, eu já tenho a maturidade de ouvir a voz dele, de discernir. Então, muitas vezes ele vai pedir coisas que para os outros é loucura, só que para ele e para mim, que tenho intimidade com ele, não é, né? Então, muitas vezes a gente vai ser atrapalhado se a gente não viver a nossa verdadeira identidade. Se a gente não viver a nossa verdadeira identidade. Eu lembro bem do processo de transição que eu passei ao sair de uma igreja para outra, né? E hoje em dia eu sento e agradeço a Deus porque eu tive a sensibilidade, né? Eu sabia quem eu era em Cristo. Eu sabia da minha vida em Cristo. Eu sabia de tudo que Cristo tinha para mim, que era maior e melhor. Então, a maioria das pessoas foram contra, né? Quando eu fui fazer essa transição. Mas eu só fazia dizer assim, por obediência ao Senhor. É isso que eu vou fazer. Por obediência ao Senhor. É isso que eu vou fazer. E como eu já relatei aqui em alguns devocionais, né, eu tive um ano sabático, um ano de descanso. Fui para uma igreja que até então eu não conhecia ninguém. E mesmo sem entender,
mas sabendo quem eu sou em Cristo e quem Ele é para mim, ali eu fui respeitando o tempo dele, o meu tempo, em obediência. E hoje eu colho frutos, né? Coisas que o Senhor falava para mim há 2 anos atrás, que eu não entendia. E o Senhor já começou a trazer clareza à minha mente, né? E como eu também relatei, para mim 2024 já começou no final de 2023, onde coisas que eu imaginava que seria para 2024, em um dia o Senhor fez. Então, a gente precisa carregar essa identidade, né? Para termos essa intimidade com o Senhor, para sabermos quem nós somos, até pela questão emocional, né? Se a gente não tiver um equilíbrio emocional, a gente não vai viver o propósito de Deus e nem viver a nossa identidade em Cristo, porque a gente vai estar sempre se baseando no outro e no que as outras pessoas pensam ou vão dizer, né? Então, é importante. Esse foi um tema muito pontual, né, que eu acho de extrema importância. É você entender a sua identidade, porque quando você entende quem você é, sua vida ela tem um propósito e a sua visão de reino ela é ampliada. Ela é ampliada. E foi isso que aconteceu comigo, né? E eu espero que assim seja na vida de vocês também, porque muitas vezes a gente tá andando perdido, às vezes não tem muito, meu Deus, quem eu sou? Quem eu sou? Às vezes a gente sabe nem responder quem a gente é, né? Mas eu quero te dizer que você é filha, amada, querida, você é escolhida, você tem uma família, né? E essa palavra foi muito forte, assim, porque o Senhor falou muito forte ao meu coração e tantas vezes a gente esquece da nossa filiação, né? Da nossa filiação. Então, como diz lá em Provérbios 23, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então, nós devemos ter cuidado, né, com as nossas emoções, porque não vivemos pelo que sentimos, nós vivemos pela fé e a fé no nosso Senhor. Então, que o Senhor, Ele restaure a sua identidade, né? Que Ele te dê uma identidade firmada nele, para que você não se deixe levar, né, pelas pessoas, pelas opiniões alheias, né? Que você possa ter o discernimento e que você possa, através da sua identidade bem construída, você possa ter a visão do propósito e que a sua visão sobre o reino ela seja ampliada, né, com muita clareza, assim como foi na minha vida. Amém? E a vida fica mais linda, com mais sentido, né? E eu vou só ressaltar uma pergunta que a autora fez aqui, que eu digo, meu Deus, que coisa. Já parou para pensar na tragédia que seria passar a vida toda achando que você é alguém que você não é? Né? Olha que forte isso. Olha que forte, que nos traz uma reflexão tão forte ao nosso coração. Imagina aí você passar uma vida toda achando que era uma pessoa que na verdade não era. É bem reflexivo para o dia de hoje, né? Então que venhamos pensar, né? Que o Senhor tem pensamentos de paz para nós, pensamentos de nos dar um futuro. E como a gente fez o propósito, 31 dias, para que nós possamos nos enxergar como o Senhor nos enxerga, porque essa é a nossa verdadeira identidade. Antes de a gente ter forma no ventre da nossa mãe,
Ele já nos conhecia, já chamava pelo nome. Imagine o que Deus pensa sobre nós, o que Deus vê sobre nós. Né? Olha que maravilha que o Senhor faz, porque Ele confia na gente, ao ponto de escrever uma história, ao ponto de nos fazermos instrumentos para a glória dele. Né? Então, se o Senhor confia em nós, que possamos dizer: eis-nos aqui, e terá a nossa identidade firmada nele, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Deus abençoe o seu dia, um bom final de semana. Amanhã, permitindo o Senhor, nós estaremos aqui para mais um dia devocional. Deus abençoe.